TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Já caminhando neste nosso início de 2021, este nosso caminho que nós estamos iniciando, estamos de volta com o programa Resposta. Saudação a todos vocês que estão iniciando o primeiro mês deste ano de 2021, onde nós estamos pedindo as bênçãos de Deus, pedindo tanta força, tanta luz, sobretudo para nós enfrentarmos as dificuldades do caminho. O programa Respostas volta ao ar aqui pela TV Imaculada, essa programação toda preparada especialmente para você, para trazer esperança, para alimentar a nossa fé e, sobretudo, nos ajudar a crescer no amor, naquelas práticas que constroem a solidariedade e constroem, sobretudo neste tempo difícil que nós estamos vivendo, o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde, mas também com a saúde dos outros. É um tempo de nós não pensarmos, mais do que nunca, de não pensarmos somente em nós mesmos, mas ver, e a gente percebe que a pandemia mostra muito isso, que decisões pessoais minhas têm repercussão na vida dos outros. Eu não me cuidando, eu estou descuidando de mim e, ao mesmo tempo, criando a possibilidade de que a vida de outras pessoas seja prejudicada. Então, o programa Respostas nós começamos esse programa de hoje falando sobre solidariedade. Realmente, nós precisamos muito. Está faltando altruísmo. Não sei o que vocês pensam, mas está faltando preocupação com o outro, colocar-se no lugar do outro. É aquilo que Paulo dizia quando escrevia para uma das comunidades, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, o cristão sente na alma, no coração, a dor do outro, mas também a alegria do outro. E nesse sentido, nós somos convidados nesse tempo de pandemia a realmente pensarmos no todo, no coletivo. Isso está faltando muito entre nós, infelizmente em todas as esferas. A gente percebe que o jogo político, ele se sobrepõe à preocupação com o bem comum. Isso é triste, muito triste, no momento que nós precisávamos tanto de unir forças, de estarmos todos unidos olhando para o mesmo horizonte. É isso, o programa Respostas começou conversando um pouco sobre esse contexto que nós estamos vivendo e, como vocês sabem, vocês que são os assíduos participantes deste programa, que nós no primeiro bloco vamos refletir sobre um tema que é tirado, um texto que nós fazemos a leitura. Por que é importante essa leitura? Porque a leitura do texto, de um documento importante da igreja, nos coloca em contato com a tradição viva, a tradição que na sua vivacidade, na sua criatividade, vai transmitindo para as gerações aquilo que são os ensinamentos de Cristo, aquilo que são as verdades da nossa fé, aquilo que nós acreditamos, o conteúdo daquilo que nós acreditamos. E nós estamos falando, sobretudo agora, sobre esse personagem que é fundamental dentro deste processo, desse projeto de salvação de Deus, que é a figura de Maria. E agora, nesse texto que nós já vamos disponibilizar para vocês, vocês vão perceber que existe um vínculo muito grande, uma relação entre Maria, a pessoa de Maria, o mistério de Cristo, porque todas as nossas verdades de fé proclamadas sobre Maria estão em relação com o mistério do Cristo, o único Redentor, Salvador da humanidade, mas também Maria é ligada de maneira muito íntima ao mistério da Igreja. Então vamos disponibilizar agora a leitura para vocês e nós vamos perceber como que se estabelece este vínculo entre Maria, Cristo e a Igreja. Ok? Vamos fazer a leitura? A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. A Santíssima Virgem e a Igreja. Maria como Virgem e Mãe, figura da Igreja. A Santíssima Virgem encontra-se também intimamente unida à Igreja pelo dom e cargo da maternidade divina
que a une com seu Filho Redentor e ainda pelas suas graças e prerrogativas singulares. A Mãe de Deus é a figura da Igreja, como já ensinava Santo Ambrósio. Quer dizer, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. De fato, no mistério da Igreja, a qual também se chama com razão Virgem e Mãe, a Santíssima Virgem Maria pertence ao primeiro lugar, por ser de modo eminente e singular, exemplo de Virgem e Mãe. Pois pela sua fé e obediência, gerou na terra o próprio Filho de Deus Pai, sem conhecer varão, mas pelo poder do Espírito Santo, acreditando sem hesitar, qual nova Eva, não na antiga serpente, mas no mensageiro divino. Deu à luz o Filho, a quem Deus constituiu primogênito, entre muitos irmãos, isto é, entre os fiéis, em cuja geração e formação ela coopera com o amor de mãe. Lumen Gentium, número 63. E como vocês perceberam, quando eu falava para vocês da íntima relação que existe entre Maria, Cristo e a Igreja, esse texto centrou-se de modo muito particular sobre a relação entre Maria e o mistério da Igreja. E Maria o texto fala que Maria está intimamente unida à Igreja, de modo que Maria se torna a figura da Igreja. O que é a figura da Igreja? O que a Igreja deveria ser, ou aquilo que a Igreja é na sua essência, é vivido, experimentado na pessoa de Maria. Ela se torna um sinal daquilo que a Igreja, na sua missão, espera de cada um de nós. Então nós podemos falar que Maria é figura da Igreja, podemos dizer também, usar um outro termo, protótipo, né? Que Maria é o protótipo da Igreja. Por que Maria é intimamente unida à Igreja? Porque Maria é intimamente unida à vida do Filho de Deus, Cristo, e a Igreja é o corpo de Cristo. Então esta relação de Maria com a Igreja procede dessa sua íntima relação com o mistério de Cristo. Porque a Igreja é o corpo de Cristo. Então nós entendemos a intimidade de Maria com o mistério da Igreja a partir da relação íntima que Maria tem com o mistério de Cristo. Íntima porque é mãe. Mãe tem uma relação íntima com o Filho. E dentro do projeto de salvação, nós bem sabemos o papel, o lugar desta mulher, sendo Maria a representante da humanidade que disse: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne, no seio da Virgem Maria. Então Maria tem, por um lado, o dom dessa maternidade divina, por outro lado, ela tem essa missão em relação ao Filho. Então Maria, por causa desse dom que ela recebeu da maternidade divina, por causa da sua missão, Maria é unida de maneira muito íntima ao seu Filho Redentor. Então ela é a mãe de Deus, mas também, ao mesmo tempo, figura da Igreja. E é interessante que os padres da Igreja, por exemplo, Santo Ambrósio, desde os primeiros séculos do cristianismo, já associavam, que Maria é figura da Igreja, olha só, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Porque o que é o objetivo da vida cristã, da vida na Igreja, se não nos associar ao mistério de Cristo? E Maria participa do mistério de Cristo de maneira bastante singular. Então, na ordem da fé, Maria é aquela mulher que acreditava, o cristão é um homem, uma mulher de fé. Na ordem da caridade, porque o amor tudo constrói, o amor é o cumprimento máximo de toda a lei, é pelo amor que nós adentramos no mistério de Deus, que já na sua essência é amor, Deus é amor. Por outro lado, a figura da Igreja, enquanto Maria nos une perfeitamente a Cristo. Esta união que Paulo exprime na sua carta: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Maria viveu isso porque ela está profundamente ligada ao mistério do seu Filho Jesus Cristo, Então Maria também é invocada pela Igreja como Virgem e Mãe da maternidade do Filho, a maternidade espiritual na Igreja. Vejam que essas duas relações estão sempre interligadas. Mas
Mas eu diria que a maternidade de Maria em relação aos filhos, a maternidade espiritual, provém desta primeira maternidade real de Maria com relação ao seu filho. Ela é invocada na igreja como virgem e mãe, né? Ela é o exemplo, neste sentido, para todos nós, de cristã. Aliás, tem um texto que reflete muito sobre isso. Maria, a primeira cristã. Este é um fato importante nós observarmos no mistério de Maria, porque a devoção ressalta em Maria o aspecto da intercessão de Maria. Mas o grande dom que nós temos que pedir também é a graça da imitação, no sentido de viver como, de acolher o dom do exemplo, e nesse sentido, viver como, né? Então, o que aconteceu com Eva, a mulher que disse que seduzida pela serpente, né? Ela disse não ao mensageiro divino, à ordem divina. Ao contrário, Maria é a representante daquela parte da humanidade que diz sim, né? Sim, deu à luz o filho a quem Deus constituiu primogênito entre muitos irmãos. O unigênito Filho de Deus, uma vez encarnado, se torna também ele verdadeiro homem e passa a ser primogênito entre muitos irmãos. Então vejam, Maria não gerou somente por um ato da ação do Espírito, mas seu coração estava de tal modo predisposto à ação, que a acolhida da vontade de Deus, que nós podemos dizer que Maria primeiro gerou na fé. Isso é muito bonito que está aqui no texto, que fala que Maria gerou pela sua fé, pela sua obediência. E vocês sabem, eu sempre gosto de repetir aqui no programa que a palavra obediência ela é ligada por dois termos, né? Do latim, né? Audire. Também tem a palavra escuta, audire, audição. A obediência também tem a ver com escuta. Então, faça-se de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, é fruto de um processo de escuta. Hoje, eu sempre digo para as pessoas que hoje a gente não se escuta mais. Haja vista que nas redes sociais nós nos engalfinhamos, queremos quase nos matar uns aos outros. Exatamente por quê? Porque não tem escuta. Tem defesa da própria ideologia. Isso não é escuta. Escuta é entrar no raciocínio, na reflexão, no pensamento do outro, para procurar entender na sua essência. Isso não acontece mais entre nós. Não, Maria é o exemplo da mulher que escuta. Esse faça-se de Maria não saiu assim, do nada. Saiu também porque Maria se mostra aquela que, não contendo em si a rejeição, o germe da desobediência que Adão e Eva nos causaram, Maria se torna aquela portadora do sim, de um sim definitivo, de um sim irrevogável, de um sim que tornou possível a encarnação do Filho de Deus. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Maria gerou na terra o próprio Filho de Deus Pai, sobretudo por conta da sua fé e da sua obediência. Por isso que Maria é modelo da igreja, sinal, figura da igreja. Porque o que era a igreja? Nos levar a Cristo, ao encontro com Ele, a uma união íntima com Cristo. E que nós possamos desenvolver a fé, a caridade e a união com Cristo, seguindo os passos de Maria, a mãe do Filho de Deus. Chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. Que bom que você está aí conosco. Vocês já podem começar a preparar as perguntas de vocês. E nós vamos retornar já no segundo bloco. Vocês perceberam aí que nós já temos o número disponibilizado para vocês. Nós vamos voltar e já vamos começar as respostas das perguntas por vocês enviadas. Não saiam daí porque nós já voltamos. O programa Respostas está de volta, nós estamos iniciando o segundo bloco. Que bom que vocês estão aqui com a gente, participando desse programa que tenta trazer uma luz no caminho de buscas, porque a nossa vida é uma contínua busca. Nós não temos respostas para todas as perguntas, no sentido de que não temos a pretensão
de responder todas as perguntas, mas sobretudo ajudar a pontuar setas que iluminam o nosso caminho para a gente buscar sempre a direção da vida, a direção do bem, ou vamos dizer assim, a direção da luz. E essa luz, nós que somos cristãos acreditamos que está sobretudo presente na palavra de Deus, na tradição eclesial, onde nós temos os ensinamentos de Cristo que nos salvam, são ensinamentos que nos levam para o caminho da vida. E nós queremos trilhar o caminho da vida, não é verdade? E estava pensando durante o intervalo, nós estamos começando este ano, eu sei que nós fizemos muitos propósitos, mas sobretudo agora, como alguns dizem, né? Chegar ao final do ano vivos, parece que já está sendo uma meta bastante ousada. Então nós precisamos redimensionar, inclusive, nossos propósitos, voltar a um estilo de vida mais simples, talvez mais focado naquelas coisas que são essenciais na nossa vida, né? Então, com tudo, a gente pode aprender, porque as respostas também são encontradas pelo caminho, naqueles sinais que Deus coloca na nossa vida. Pode perceber que Deus envia seus sinais. Esses sinais vão nos ajudar, então, a encontrar respostas. Muito bem, depois desta breve introdução, a gente quer começar o nosso trabalho de leitura das perguntas que vocês nos enviam. Muito obrigado pela participação de vocês. É isso que nos motiva também a estar aqui nesse programa Respostas. Muito obrigado pela participação e presença de vocês, audiência, né? A saudação nossa hoje vai nessa primeira pergunta do segundo bloco para Creuza, lá do bairro Amambaí. Saudação a todo o pessoal aqui de Campo Grande, o pessoal que também nos acompanha, às vezes vê o programa de outros lugares. Eu tenho a minha grande amiga lá em Maracaju, a senhora Landa, que está sempre ligada também pela internet, pelo aplicativo, pelas redes sociais. Então, que bom que vocês estão juntos conosco. Saudação então ao pessoal do Amambaí, do bairro Amambaí. A Creuza, a bênção, Padre, Deus te conceda, Deus te abençoe. Te abençoe e abençoe a todos nós, Creuza. Agora, vamos para a pergunta da Creuza. Gostaria de um esclarecimento. Espero que nós consigamos dar esse esclarecimento, né, Creuza? Por que estão colocando, a pergunta da Creuza, por que estão colocando árvores e enfeites luminosos dentro das igrejas? Não é o presépio que é para ser valorizado? Creuza, a sua pergunta é importante, é interessante, porque de fato a gente observa que muitos destes símbolos do Natal, eles também são trazidos para a realidade da celebração litúrgica. De fato, eu concordo contigo, Creuza, que o presépio, por ser a representação do nascimento de Cristo, ele é um sinal eloquente daquilo que nós estamos celebrando. Então, a entrada do menino Jesus, eu nem sei se isso é realmente, não me lembro agora se isso realmente é prescrito no missal, mas se tornou um costume. Eu lá no santuário, a gente tem sempre que a comunidade prepara a entrada do menino Jesus, me parece que logo após a proclamação do Evangelho. Então, Creuza, de fato, você tem razão no sentido de dizer que o presépio é criado, vamos dizer assim, inventado na sua forma plástica, né, por Francisco de Assis. Ele é carregado de ensinamento para nós. E eu estava lendo uma frase de Papa Francisco, que inclusive eu coloquei nas minhas mensagens de Natal desse ano, que não somos nós a preparar o presépio para Deus nascer. Foi Deus quem preparou o presépio para que nós pudéssemos nascer. Veja que bonito. Não é um jogo de palavras, né? Mas para dizer que a gente diz assim, vamos preparar o presépio. O presépio é a representação daquilo que Deus já preparou para nós. Vocês vão lá, quando o anjo avisa os pastores, olha, vocês sigam a estrela, vocês vão lá, vão encontrar um menino envolto em faixas numa manjedoura. Então vejam que esses são todos sinais que nos ajudam, vamos dizer assim, Creuza, a visualizar o mistério, né? Eu acredito que seja essa palavra que eu queria chegar, Creuza. Nos ajudam a visualizar o mistério. E aliás, o presépio, Creuza, diga-se de passagem,
ele é a extrema denúncia de tudo aquilo que nós fazemos, no sentido de que é o contrário do que virou o Natal. Você não acha, Creuza? O presépio, gente, fala de simplicidade, fala do essencial, fala do amor, fala da entrega, não desse clima de ostentação, onde a gente quer publicar para ver quem tem a mesa mais farta, né? Porque hoje em dia, se não publicar nada, parece que a gente não é feliz, né? E é engraçado, porque eu, de fato, já percebi que existe uma relação, e existem estudos nisso, entre inúmeras postagens nas redes sociais tentando mostrar que está feliz e a infelicidade. O que significa? A pessoa está gritando a sua infelicidade tentando mostrar que está feliz. Porque, pelo amor de Deus, 500 postagens num dia, você tem que mostrar que você está bem, se lá na essência você está vazio. Então esse fenômeno que acontece nas redes sociais exprime muito, Creuza, daquilo que a gente vive no Natal. Natal virou comércio. Nada contra a dimensão comercial. Nada, não é isso. Mas isso não é o centro. As grandes coisas da nossa vida não são pagas com dinheiro. Não se compra. Amor não se compra. Eu vou te dar milhões para você me amar. Não existe isso. Casamento de interesse não é amor. Por quê? Porque amor não se compra, amor não tem preço. Então, nesse sentido, Creuza, eu concordo com você. A gente precisava ver que o presépio dentro da celebração nos ajuda a visualizar o mistério e, por outro lado, um ensinamento muito grande. Vejam a simplicidade que Deus veio a esse mundo. Que simplicidade, meu Deus! E nós vamos continuar mantendo um estilo de vida e um estilo de mundo que nem esse mundo mais sustenta. Por quê? Porque nós sabemos que tem energias não renováveis e assim por diante. Então, realmente, a gente precisa focar na questão do presépio. Agora, Creuza, a presença de árvore de Natal, por exemplo, lá na São Domingos, uma comunidade que eu celebro, tem uma árvore, inclusive, muito linda. Eu fico esperando o Natal para ver essa árvore de Natal. A árvore de Natal em si não pode ser considerada um símbolo pagão em si, exatamente porque a árvore de Natal é um símbolo do Ocidente cristão. Agora, se vocês vão dizer que nós paganizamos estas coisas, paganizar significa fazer desfigurar o símbolo das suas prerrogativas cristãs, ou seja, fazer com que aquilo se torne o contrário. Por quê? Porque a árvore de Natal, as luzes, sobretudo, querem recordar o quê? Que Jesus é a luz. Que Jesus trouxe a luz da vida a este mundo. Então nós podemos dizer que as muitas luzes do Natal querem dizer que a humanidade não está mais sozinha. Deus mesmo veio habitar no seio da humanidade. Deus mesmo é morador da nossa casa comum. Deus é morador da terra. Fez-se um de nós. Então, uma luz brilhou nas trevas. Então aqui a ideia que pode ser significada de maneira a contemplar o mistério. Então não existe, Creuza, uma contradição entre a presença da árvore de Natal no ambiente celebrativo, desde que o sentido desta árvore de Natal corrobore, reforce todos aqueles grandes dons e valores que o Natal representa. Nesse sentido que nós precisamos entender. Agora, é necessário, eu vejo que, por exemplo, lá em Roma, na Itália, em muitos presépios onde eu fui, Creuza, a árvore de Natal está associada ao presépio. Está ali, por exemplo, e muitas igrejas nossas têm assim, né? A árvore de Natal serve quase que como cabana para a colocação ali do menininho Jesus, do José, da Maria, dos bichos que estão ali. Entendeu? Então, é uma associação que se faz, tá? Por quê? Porque muitos dos símbolos que nós usamos, Creuza, já foram símbolos pagãos. E aí a gente fala que é o processo de cristianização. Você ressignifica aquele símbolo.
o que está acontecendo agora, e a sua pergunta contempla isso, e é importante a gente estar atento, que está acontecendo um processo inverso de paganização destes símbolos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje se costuma dizer em muitos lugares, boas festas, porque não pode dizer bom Natal, não pode dizer Feliz Natal, né? É óbvio que para quem não é cristão, e nem todo mundo é obrigado a ser cristão, a gente entende que a pessoa está fazendo festa, mas para ela a festa não tem o significado que tem para nós. Ela não está celebrando o nascimento de Jesus. Quem está celebrando o nascimento de Jesus somos nós. Agora, o que a gente contra, o que a gente não gostaria é que esse processo cultural de descristianização significasse a total erradicação do cristianismo do tecido social. E é o que acontece muitas vezes. Então a gente precisa entender que o devido respeito à pluralidade de religiões, né, não significa necessariamente o assassinato da cultura cristã, porque nós passamos a negar as nossas raízes cristãs. Este é o ponto, né? Mas eu concordo plenamente com você, Creuza. Existe o perigo, sim, da gente utilizar demais estes símbolos, de modo a perder um pouco a dinâmica da dimensão próprio celebrativa, litúrgica, cristã daquilo que nós estamos fazendo. Mas isso vai depender muito do significado, vai depender muito, Creuza, da catequese que se dá, tá? Da catequese que se dá. E esses símbolos são importantes. Os símbolos são importantes, né? Eles ensinam. A visualização ensina ou deseduca também. Pode dizer que um símbolo, um sinal pode se tornar paganizado quando ele deseduca do seu significado mais profundo, aquilo que ele quer realmente mostrar para nós. Tá bom, Creuza? Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Então, concordo com você, a gente precisa valorizar muito mais o presépio, mas não existe, essa é a palavra, Creuza, que eu estava tentando lembrar aqui durante a resposta que eu estava te dando e não chegava. Não existe incompatibilidade, tá, entre a presença da árvore de Natal. É prescrito? Está em algum livro da igreja? Não, tá? Mas não existe nada de anticristão numa árvore de Natal. Aí você vai dar os diversos significados, lá tem os anjos pendurados, tem a árvore da vida, né? A árvore da morte, do não de Adão e Eva, a árvore da vida, o sim de Cristo, na obediência total ao projeto do Pai. Então, são significados, isso vai depender muito da catequese também, né, Creuza? Muito obrigado pela sua participação e nós vamos para a segunda pergunta da Daniela Bento Góes, de Praia Grande. Olha só a participação de alguém que está longinho da gente, mas com o coração ligadinho na TV Imaculada. Sua bênção, Padre. Deus te conceda essa bênção e a todos nós. Eu faço todos os dias as mesmas orações. A minha confissão é sempre os mesmos pecados. Dá um desânimo. Sou de missa diária e semanal, mas passo por esta luta. O que fazer? Meu Deus, Daniela do céu. Acho que nós vamos precisar, de repente, de um pouquinho mais de tempo da sua resposta também no próximo bloco, mas eu vou tentar aqui ser um pouco mais sucinto. Esse desânimo que você está falando, eu quero entender que esse desânimo está dizendo que você acha que a sua vida virou uma rotina, sua vida de fé virou uma rotina. Porque se você está falando de desânimo em relação já a uma tristeza, algo que é recorrente, você percebe que você não está dando passos, que você está sempre patinando na sua vida de fé, na sua vida total, na sua vida, no seu sentido geral, você não encontra mais prazer em nada, aí nós temos que tomar cuidado. Aqui você está falando de uma outra dimensão que é própria também do trabalho profissional da psicologia, né? E essas questões todas aí você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Mas eu vou entender que a sua pergunta você está dizendo, olha, eu sou de missa diária, eu faço todos os dias as mesmas orações, a minha confissão são os mesmos pecados. Veja, você repete, Daniela, várias vezes, mesmo. Você sabe que, com certeza, quando Jesus disse para os fariseus que eram praticantes da religião judaica, praticantes ferrenhos, que as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar primeiro que vocês no reino dos céus, é porque esse povo transformou a religião
no simples cumprimento de regras estabelecidas, tá? Então, assim como o casamento, Daniela, pode cair numa rotina que é terrível, tá? Diga-se de passagem, a rotina, eu digo que a rotina mata às vezes muitos casamentos, né? Isso pode acontecer com a vida de fé. Por isso que é importante sua pergunta, Daniela. Também a vida de fé pode cair no marasmo. Vida de fé tem que ser cultivada. Eu falo para as pessoas, pelo amor de Deus, fé é um caminho. No caminho você cai, no caminho você dá 2 passos para frente, 1 para trás. Mas se perdeu essa dinamicidade, alguma coisa está errada. Então aqui eu vou te dar uma primeira resposta que você não vai gostar. Alguma coisa não está certa. Ou para dizer, algo que está errado não está certo. Ou seja, você precisa realmente, talvez, um conselho que eu vou te dar aqui, procura um diretor espiritual. Alguma coisa está acontecendo na sua vida de fé. Porque Deus e a fé é para entrar na dinamicidade da minha vida, para trazer ânimo, para trazer vida, para dinamizar o meu caminho de vida. A fé não atrapalha a criatividade, a busca, né, a inventividade, a dinâmica do próprio viver, da alma para a vida. Então está acontecendo alguma coisa. E olha, veja, no fundo, Daniela, por que você vai na missa diária? Por quê? A questão pode estar também no significado que você está dando à sua vida de fé. Você é uma pessoa praticante, mas está dizendo que é uma pessoa infeliz na sua fé. Está nas entrelinhas, Daniela. Eu estou lendo as entrelinhas. E eu espero que eu não tenha interpretado de maneira equivocada. Você entendeu? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou aproveitando da sua pergunta, porque isso acontece com muita gente. Teve gente que congelou sua vida de fé. Acha que vida de fé é praticar atos religiosos. Os atos religiosos são uma parte da vida de fé. Tá? E como nós vamos ter que ir para o intervalo agora, Daniela, não saia daí, nós vamos para o intervalo. Eu já vou voltar, mas é tão séria a tua pergunta que nós vamos ter que continuar respondendo no segundo bloco, tá bom? Nós já voltamos, até daqui a pouco. O programa Respostas já está entrando no seu terceiro bloco e nós estamos respondendo a pergunta da Daniela. Eu vou repropor, se de repente você chegou agora, a pergunta da Daniela. Ela estava dizendo para nós, ela falou na sua pergunta, que ela faz todos os dias as mesmas orações. Faz a sua confissão, sempre os mesmos pecados e dá um desânimo. Sou de missa diária e semanal, mas passo por esta luta, o que fazer, né? Então nós estamos dizendo para a Daniela que ela vai precisar visitar as razões pelas quais ela está praticando esses atos religiosos. O que está acontecendo? Por quê? Porque dessas fontes deveriam não vir o desânimo, mas a vida. Agora vamos entrar num capítulo aqui, Daniela, que é o fato de você confessar sempre os mesmos pecados. Praticamente isso é uma realidade que não é só sua. Com certeza todos nós temos aquilo que nós vamos chamar a tendão de Aquiles na nossa vida, que são aquelas dimensões nas quais os nossos pecados... porque os nossos pecados têm relação com a nossa personalidade. O desequilíbrio, a desarmonia que o pecado causa na nossa vida atinge dimensões que correspondem também àquilo que são os nossos vícios. Ou nós diríamos vícios pessoais ou vícios de estimação, normalmente ditos, né, Daniela? Nós temos aqueles vícios de estimação, ou seja, aquelas coisas que são, na verdade, recorrentes dentro do meu caminho cristão. Agora, o que não pode acontecer é exatamente essa estagnação que você aponta na sua pergunta. Por que está acontecendo essa estagnação? O que está acontecendo aí? E outra coisa, você fala que é de missa diária, todo dia as mesmas orações. Sua vida com Deus, ela caiu em uma monotonia, uma vida de fé, né? Aqui,
como eu tinha falado no final do outro programa, Daniela, eu vou voltar aqui a um assunto que é um pouco delicado, mas é preciso ser dito. A fé é mais do que prática de atos religiosos. Tem pessoas religiosas, ou seja, praticam atos religiosos, mas que não necessariamente têm fé. Porque fé é envolvimento da pessoa com o mistério celebrado. A oração, ainda que você diga todos os dias as mesmas orações, você não é a mesma hoje. Suas orações têm que ser carregadas também da existência, da sua vida. Hoje você está feliz, ainda que você esteja dizendo orações que nós repetimos, como o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus hoje? Para esse momento. Quais são as novas circunstâncias que vão acontecendo na sua vida? E aqui eu diria, Daniela, que nós precisamos urgentemente redescobrir a ideia da vida cristã como um caminho. Seria o ideal que nós, numa confissão, disséssemos para o nosso confessor: olha, eu me encontro a este ponto do caminho, eu tive estes avanços, mas por outro lado, estas debilidades eu ainda estou trabalhando, não está bom. Eu percebo que eu tenho dificuldade nessa área, mas você percebe, Daniela, que alguma coisa está errada. E eu não estou dizendo que está errado você ir à missa todos os dias. Mas se você está indo à missa todos os dias e a sua vida está vamos falar assim, e a sua vida espiritual está esse marasmo, porque você chegou aqui, aqui está com um ponto de exclamação, né? Não é que na fala aparece. Mas significa, se colocar um ponto de exclamação aqui, quando você está dizendo que está um desânimo, você está dizendo isso? Quer dizer, a pessoa reza todo dia, vai confessar sempre os mesmos pecados, vai à missa todos os dias. Olha, a Daniela está falando que vai à missa todos os dias. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo algo sério que pode acontecer na vida de todos nós. Ou seja, nós nos adaptarmos, ou melhor dizendo, adaptarmos o mistério de Deus à nossa vida. E não o contrário. Porque numa dinâmica relacional que comporta as minhas orações, que são diálogo com Deus, as minhas confissões, que são os meus reconhecimentos da minha distância do projeto de Deus, e a minha participação na Eucaristia, que é a vivência da ação de graças de tudo que eu estou vivendo e de todas as experiências de Deus, que vai me salvando, que vai me tirando do buraco, que vai me dando ânimo. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tem alguma coisa que não está certo, né? Então, Daniela, eu convido você a fazer uma profunda revisão dos porquês você está fazendo isso. Porque, por exemplo, tem gente que vem e fala assim para mim: ai, padre, eu vou fazer missa diária agora porque eu prometi, porque eu fiz uma promessa. Não, você tem que fazer missa diária, você tem que ir à missa, porque você vai celebrar o mistério vivido ali, vivenciado de Cristo. É como as pessoas também que vêm dizer: padre, eu venho me confessar porque disseram que eu tenho que me confessar, porque eu vou para o acampamento. Não, você tem que confessar porque você tem pecado, criatura. Porque você, no caminho que você está fazendo, você percebeu que você caiu. Você traiu a confiança de Deus, você está se afastando dos outros, você está fazendo mal, você está prejudicando as pessoas ou você mesmo. Como assim? Então o que acontece? Tem gente que cai num marasmo terrível da própria vida de fé. Por quê? Porque acha que religião, que fé, se resume em cumprir preceitos religiosos. Vou à missa. Porque eu vou à missa diária. É o que eu falo. Tem gente que é muito religiosa, mas o coração... E aqui eu não estou falando de você não, viu, Daniela? Estou falando de você não. Estou falando porque a pergunta que você trouxe o problema de nós transformarmos nossa vida de fé numa simples... num cansaço, estresse, porque você não aguenta mais, né? Então é preciso dinamizar sua vida, Daniela. É preciso redescobrir aqui a sua
o porquê você está fazendo todas essas coisas, tá? E procura um diretor espiritual, procura alguém que vai poder trazer uma luz, que vai poder trazer dinamicidade. Você está precisando do Espírito, o Espírito que dá vida, que dá ânimo, né? Então, de repente, você começa a diminuir, vamos dizer, a repetição, tudo aquilo que dá ideia de repetição, e começa a viver uma dinâmica mais livre, de redescoberta da dimensão religiosa na sua experiência pessoal, tá? Porque essa experiência pessoal, eu precisaria conhecer mais, você precisaria dar a conhecer mais, por exemplo, uma orientação espiritual. Como que é a sua vida, né, nessa sua dimensão. Inclusive, você vai ter que ver quem é Deus, a sua fé, o que significa a relação com Deus na sua vida, o que significa a oração. Quando você diz, né, eu estou dizendo as mesmas orações todos os dias, né? Então tem algum problema aqui que está acontecendo que acaba interferindo nesse sentido na sua dinâmica de vida de fé. Mas eu repito para vocês que é muito importante o que a Daniela trouxe para nós, porque rotina pode também prejudicar um caminho espiritual. A rotina pode também trazer esse marasmo para a vida de fé. Então, aquilo que a gente coloca sempre para as pessoas, né? A vida de fé precisa ser cultivada. Como precisa ser cultivada a amizade? Como precisa ser cultivado o meu trabalho? O que é cultivo? Cultivo quer dizer envolvimento pessoal. Eu me debruço sobre aquilo. Aquilo faz parte da minha vida. Aquilo toca a minha alma. Tá? Porque não é só o ato de ir à missa, mas o que Deus falou para você naquela missa. Não é só contar que você esteve numa missa, mas qual foi a mensagem de Deus naquele dia? E a mensagem de Deus naquele dia vai ser diferente da mensagem que você vai receber na missa no outro dia, porque você já está num outro dia, outras circunstâncias, outros sentimentos, outros problemas, outras questões que estão aparecendo para você, Daniela. De qualquer forma, o que não pode é você continuar assim, né? Você continuar assim. Então procura aí um diretor espiritual, que seja também um padre dinâmico, né? Um padre que ajuda, né? Porque eu me dá a impressão que também, para alguns, a imagem que a gente vende da religião é essa. Vende, né? Modo de dizer. Um marasmo, uma chatice, né? É igual a gente ouve do jovem. Nossa, esse negócio de religião aí, padre, é muito chato. De fato, o modo como algumas pessoas vivem a religião é chato demais. Tem cristão chato, tem católico chato. É uma chatice, né? Sai por aí arrotando que eu participo disso, eu sei daquilo, a hipocrisia, né? Que é tão presente muitas vezes dentro de nós, e parece que vai ser aquele tipo de cristão que vai chegar lá em cima com a carteirinha dizendo, olha, eu participei de tantas missas, eu fiz tantas confissões, eu rezei tantos terços, né? Que não é o caso da Daniela. A Daniela está colocando que para ela isso está incomodando, porque ela está fazendo tudo que disseram para ela fazer. O que mandaram ela fazer? Vai à missa, faz missa diária. Nossa, meu Deus do céu, missa diária. Reza todos os dias, faz suas orações. A Daniela está fazendo as orações. Vai confessar. Só que a Daniela está fazendo tudo isso e o problema não está na missa. Eu, pelo menos, acredito que não, né? O problema não está nisso. O problema está no porquê, o problema está na dinâmica que está envolvendo essa relação. Porque tudo isso comporta relação com Deus. Volta, né? Feedback, né? Feedback. Então isso é muito importante, Daniela. E mesmo que você faça todos os dias as mesmas orações, dinamiza um pouco isso aí, né, Daniela? Faz o seguinte, num dia da semana, fala com Deus espontaneamente, não mata não. Meu Deus, hoje eu estou me sentindo assim. Meu Deus, às vezes eu entendo seus desígnios, às vezes eu não entendo. Relação, Daniela, com Deus. Porque Deus nas orações às vezes deve estar olhando para a cara da gente e deve estar assim, sabe?
Até Deus está assim, às vezes, nas orações nossas. Ai, meu Deus do céu, né? Cansa. Não pode ser assim. Então dinamiza, faz o seguinte, um dia você reza os salmos. Você entra ali no espírito do salmista, que às vezes o salmista está bravo, às vezes ele está chateado com Deus, às vezes ele está feliz, às vezes ele está... Então, veja que a dinâmica da vida entra, a dinâmica existencial entra na vida de oração, né? Envolve o ser da pessoa. Então faz um dia que você faz salmo, um dia de orações espontâneas, depois você pode pegar um ofício, alguma coisa que você pode ajudar a dinamizar aí tua vida. De repente recomeça com missas dominicais e vai tentando, né, dinamizar para que você veja sentido nisso tudo. É importante, eu acredito que você pode dinamizar também, mantendo as mesmas ações, no sentido de que para o cristão é importante a confissão, né? Mas aí o que precisa ver, né, é essa ideia de dinâmica, de caminho que muda, né? Tá certo, Daniela? Obrigado, viu, Daniela, pela sua participação. Eu gostaria de caminhar para a última pergunta, que nós estamos quase indo para o final do nosso grupo, do nosso programa, né? E a Flávia, né, me dirigiu essa pergunta, e eu trago essa pergunta que eu escrevi, mas eu encontrei pessoalmente a Flávia, que ela estava com dúvida em relação ao tempo comum. O que significa tempo comum? Essa era a questão. Por que se fala tempo comum? Exatamente, esse tempo que nós voltamos agora, nós sabemos que o ano litúrgico, nas celebrações litúrgicas, celebra os grandes eventos da nossa salvação. E momentos cruciais da vida de Cristo, e na medida existe um nível de importância desses eventos, sobretudo falando que esses eventos são momentos importantíssimos dentro dessa nossa história da salvação. Por exemplo, o Natal. Cristo nasceu o Salvador da humanidade. Opa, é um mega evento salvífico, né? É um mega evento, eu vou dizer assim para os jovens, a balada das baladas, né? Cristo nasceu. Aí depois tem a Páscoa. Cristo morre, ressuscita, traz a vida de novo para a humanidade. Nós venceremos a morte porque ele venceu. Meu Deus, esse aí é um outro mega evento. Pode chamar o DJ Alok, né? Para dizer aqui para os jovens. É um mega evento. Agora, o que acontece no cotidiano, no comum, no tempo comum? Acontece que não se celebra nenhum grande evento, mas se celebra, é menos importante, não tem o evangelho do dia, tem a celebração, tem o que? O cotidiano da nossa vida. Aí é onde nós vamos entrar no dia a dia de Jesus. O dia a dia, o tempo comum é olhar o dia a dia de Jesus, olhar para o evangelho e olhar para o meu cotidiano. O que é compatível, o que não bate, e ir conformando a minha vida à vida de Cristo. O tempo comum é um tempo onde não se celebram nenhum dos grandes eventos da salvação, mas não é menos importante por isso, porque é onde eu vivo a cotidianidade do mistério pascal, do mistério do Natal, do nascimento de Cristo, porque ele vive, está presente na minha vida, mas esse Cristo está presente no cotidiano da minha vida. Aqui o padre já vai estar, vocês vão perceber que nas celebrações que vocês vão já esses dias, o padre já está de verde de novo, terminou o tempo do Natal, né? Quando está o tempo comum, vocês vão perceber que é o verde, né? É a cor verde. Não está se celebrando nenhum grande santo, nenhum grande evento, nenhuma solenidade, porque solenidade, quando é solenidade, é o top, né? É o topo do ápice da celebração litúrgica quando é uma solenidade. Tanto que quando tem solenidade tem glória, tem creio, é o máximo, né? Agora, no tempo comum não, nós temos a cotidianidade, é Jesus em Nazaré, né? Eu falo que é a vida de Nazaré, o tempo comum é a vida de Nazaré. O que significa a vida de Nazaré? Por 30 anos nós sabemos pouquíssimas coisas que Jesus fez. O que Jesus fez? Nada de extraordinário. Viveu o cotidiano da vida do povo judeu, praticante da sua religião. Mas Cristo viveu como uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Já que hoje em dia não está fácil ser normal, né? Vamos falar assim, que Jesus foi uma pessoa normal deste ponto de vista, né? Então, o tempo comum, Flávia, é esse tempo de vivência, de adaptar, ou melhor dizendo, de conformar minha vida ao mistério de Cristo. A cotidianidade da minha vida é importante. O ordinário do dia a dia conta
também na nossa vida de fé. Muito bem, me avisaram que nós chegamos ao final do programa, mas eu quero aproveitar esse momento para pedir a bênção de Deus para vocês. Tempo de angústia, tempos difíceis, estamos perdendo, modo de dizer, pessoas muito caras, famílias enlutadas, muita tristeza. A gente entra no Facebook, está cheio de luto. É óbvio que nem todo mundo está morrendo de Covid, mas de qualquer forma as mortes por Covid intensificaram demais os óbitos. Então nós estamos aí. Então eu quero pedir a bênção de Deus, sobretudo hoje, para o estado do Amazonas, né? Manaus, que está vivendo este caos sanitário, e que nós esperamos que nossas autoridades, já que não se resolveu até agora, que agora pelo menos depois, infelizmente, da morte de pessoas que morreram sufocadas por falta de oxigênio, que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, né? Quem tem culpa no cartório que pague, porque essas pessoas são eleitas para isso, trabalham para isso. Um prefeito, um governador, um presidente já é eleito sabendo dos problemas que uma nação enfrenta, então não vem com essa desculpa que eu não sabia, né? Então vamos aí ver judicialmente como é que nós vamos poder fazer para não acontecer de novo essa tragédia que a gente espera que não se repita em outras partes do Brasil. Esperamos, né? Tristeza, muita tristeza. É isso, gente. A gente não perde a esperança nunca, então quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre seus familiares, de modo especial essa bênção sobre todos aqueles que estão sofrendo a perda, a ausência física dos seus entes queridos. Pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, o programa Resposta está ficando por aqui. Não se esqueçam que o nosso encontro já está combinado para o próximo sábado. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.